Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 23 de maio e eu gostaria de ler com vocês a nossa doxologia, que é baseada, então, nossa meditação é baseada em Apocalipse, capítulo 7 e o verso 11, onde está escrito que todas as criaturas do universo se prostram diante do Senhor para o adorar. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. O livro de Apocalipse começa com uma doxologia. Nós já vimos então as doxologias nos escritos de Paulo, de Pedro e de Judas. E hoje, então, nós começamos a ver as últimas doxologias desta meditação do mês de maio, e são as doxologias do livro de Apocalipse. E nesta doxologia, que já vem desde o início, a gente tenta entender por que o João está, então, rendendo glórias e poder e força e poder àquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Não sei se você já assistiu uma ópera ou se você já viu um filme das décadas de 60, como A Noviça Rebelde, The Sound of Music, o nome do filme. E em francês ele diz La Mélodie du Bonheur, a canção da alegria, da alegria. Interessante que no início desses filmes você vai ouvir a orquestra, ou então no início de uma ópera, a orquestra tocando os temas principais que serão abordados naquela história cantada. Aqui no livro de Apocalipse você vai ver mais ou menos isso, uma ouverture, a abertura da ópera do livro de Apocalipse, quando ele vai dizer então por que, ele vai explicar por que ele está dizendo glórias, rendendo glórias e poder àquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. A gente lê o verso anterior à doxologia, o verso 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aqui a gente já está vendo então o tema do livro de Apocalipse. Não sei se você ainda pensa que Apocalipse fala dos finais dos tempos. Apocalipse fala de Jesus e também dos finais dos tempos. Mas o objetivo de Apocalipse nunca foi de falar dos finais dos tempos, porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Tem os reis e tem aquele que é soberano, aquele que é, que era e que há de vir. Então, aqui você percebe a abertura da ópera. Começa cantando, mostrando para você sobre que esta ópera vai falar. Olha como começa, você já viu, né? Você já leu, Apocalipse começa assim, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Não sei se porque alguém falou para você que o livro vai falar dos finais dos tempos. Na verdade, está falando de tudo que vai acontecer. Está escrito aqui o que vai acontecer em breve. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Percebe? O que vai acontecer em breve, o tempo está próximo. 2000 anos que isso foi escrito, o tempo está próximo. Ele continua: a vocês graça e paz. As 7 igrejas da província da Ásia. Ele diz graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Está ouvindo ainda a música, a orquestra tocando a abertura da ópera? Olha só, que coisa linda. Essa ópera vai falar daquele que era, que é e que há de vir. Quando Jesus dizia algo bem parecido no livro de João, os religiosos pegavam em pedra para apedrejá-lo. Por quê? Por que, minha gente, eles pegavam em pedra? Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. E é o que esse texto está dizendo. Aquele que envia esta carta é aquele que era, que é e que há de vir, que é presente ontem, que é presente hoje, que é presente amanhã. Quem é que pode ser presente o tempo todo? Só Deus. Cristo é Deus. É o que esse texto está dizendo da parte daquele que era, que é e que há de vir. E, finalmente, quando a gente lê os versos que vêm depois da doxologia, até agora a gente leu o antes da doxologia, começando pelo verso 1, verso 5, depois 1 a 4, o verso 7 e 8 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
E Jesus, então, toma a palavra pela primeira vez e diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você lê o livro de Apocalipse, você percebe, essas citações vêm do livro de Isaías, quando Isaías que fala sobre o primeiro e o último. Interessante que, nesses textos que a gente leu, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz que ele é o que era, o que é e o que há de vir. O Cristo também diz que ele é o que era, o que é e o que há de vir. É por isso, então, que João se joga por terra e diz a ele toda a glória e todo o poder. E não sobra nem glória, nem poder para ninguém mais, só para ele. Que Deus te abençoe.